Pessoal, estamos aí novamente com o podcast Saúde em Pauta. Eu sou Leandro Serafim, sou médico cardiologista, membro da Câmara Técnica de Cardiologia do CREMEB, e a gente, como sempre eu digo, estamos aqui com o podcast porque é para trazer o quê? Profissionais, médicos já validados, são pessoas experientes, professores, justamente para trazer um conteúdo de qualidade. Porque o que a gente está sofrendo hoje? Eu vi um termo, esses tempos, que chama... até está dentro do um trocadilho com o que a gente vai falar hoje, que é a obesidade mental. A obesidade mental é aquele o quê? Você tem um excesso de informação hoje em dia, várias informações de qualidade ruim, e você fica meio perdido com essa questão de tanta informação. E hoje aqui a gente tem uma honra, primeiro agradecer a doutora Maria de Lourdes, que é médica endocrinologista. Eu sempre costumo falar que as pessoas que a gente traz aqui têm suas demandas, professores, ainda tem sua assistência, dão cursos, palestras, enfim. E sempre dispor um tempo aqui pra gente, a gente fica muito honrado. Então, doutora Maria de Lourdes, agradeço a presença e fale um pouquinho quem é a doutora Maria de Lourdes, um pouco de sua trajetória como médica endocrinologista. Obrigada, Leandro, pelo convite. Um prazer estar aqui. Eu sou Maria de Lourdes Lima, médica endocrinologista. Me formei pela Escola Baiana de Medicina, fiz residência em endocrinologia no Hospital das Clínicas, mestrado e doutorado pela UFBA. Sou professora da Escola Baiana de Medicina há 30 anos. Coordeno a residência de endocrinologia do Hospital Roberto Santos. Atualmente sou membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional Bahia e atuo como endocrinologista na clínica Endogene. Pessoal, viu aí o peso? Então, assim, a primeira coisa que eu queria falar, doutora Maria de Lourdes, a obesidade hoje em dia é um tema que tem se falado bastante, não é verdade? E assim, o que a gente vê? Profissionais sem essa devida bagagem que a senhora está mostrando, às vezes fazendo cursos de uma manhã no final de semana, talvez dizem que uma tal de imersão no final de semana, né? E ali se saem como especialistas em tratar obesidade. É isso mesmo? Eu posso aprender obesidade em um curto prazo assim e já começar a replicar com meus pacientes? Não, obesidade é uma doença muito complexa e que é multifatorial e causa muitas consequências que são danosas ao organismo. Então é preciso um estudo muito grande sobre o tema. O médico endocrinologista é a pessoa que tem uma maior formação para tratar a obesidade. Entretanto, obesidade é uma doença epidêmica, não tem endocrinologista para tratar todas essas pessoas. Por isso é importante que nos currículos médicos se fale de obesidade, isso é um ponto importantíssimo, que a endocrinologia às vezes é deixada de lado, se fala de diabetes, mas obesidade não se fala. Então esse é um ponto importante. É importante que se tenham cursos também de referência sobre esse assunto, né? Por esse motivo, eu resolvi, vendo tanta coisa disparatada na internet, de informações inconsistentes, que não são baseadas em ciência, e resolvi criar um curso sobre obesidade baseado em evidência científica. Para o clínico, para o residente, para o médico de família, a obesidade está no posto de saúde. A gente não pode esperar uma vaga no endocrinologista no posto para tratar a obesidade. Então, a gente criou esse curso baseado em evidência, um curso que na internet, que fica durante um período, um ano, para a pessoa se aperfeiçoar. E tirando dúvidas, porque eu acho que isso é muito importante. Um local que você possa tirar dúvidas a respeito de uma doença tão prevalente como a obesidade, que precisa ser tratada direito. Esses cursos com pessoas sérias, né? Porque é importante, como a doutora Lutz sabe, eu tenho um filho com diabetes tipo 1 e a necessidade. Eu, como cardiologista, eu tomei um curso sobre diabetes com o pessoal da Santa Casa de Belo Horizonte, que tinha um curso online, um curso de 1 ano, com mentoria, onde você tinha discussões de caso uma vez, acho que 2 vezes por semana ou por mês. Então, assim, esses cursos com pessoas já experientes e já
tendo formado muitos médicos, é importante. Então, sobre a obesidade, aqui eu levanto para quem quiser depois conhecer esse material que o Dr. Lourdes tem, que é de extrema importância, porque a obesidade é um fenômeno mundial e, como a doutora Lourdes falou, não é só endocrinologista. Todos nós, inclusive cardiologistas, a gente precisa estar atento para começar a tratar obesidade. Doutora Lourdes, resume para o nosso público que não é da área de saúde, o que é a obesidade? Bom, a obesidade é definida, né, pela Organização Mundial de Saúde como um excesso de peso prejudicial à saúde. Esse excesso de peso, a Organização Mundial de Saúde define como um índice de massa corpórea acima de 30 quilogramas por metro quadrado. Doutora, e como é que faz esse cálculo? Né? A gente divide o peso pela altura ao quadrado e vai ter um número. Esse número, se está menor do que 25, o peso está normal. Se está entre 25 a 30, existe o sobrepeso. E acima de 30, obesidade. Entre 30 e 34,9, obesidade grau 1. 35 até 39,9, obesidade grau 2. Acima de 40, obesidade grau 3. Mas o que é que acontece? Com essa classificação, com essa definição de obesidade pelo índice de massa corpórea, a gente deixa de priorizar aspectos importantes como o excesso de gordura localizada em determinados lugares. Por exemplo, um fisiculturista, ele tem um peso de 100 quilos, o mesmo peso de uma pessoa que tem uma circunferência abdominal de 115 e está acima do peso e mede 1,60 m. Os dois pesam 100 quilos. E mesmo que meçam a mesma altura para ter o IMC, o fisiculturista tem muito mais músculo. Então, até a definição de obesidade, se você for ver, tem nas várias sociedades, tem um ponto diferente. Mas importante é que a obesidade é uma doença crônica, recidivante, porque você trata, mas ela pode voltar, e que causa uma série de complicações à saúde. Nós temos, pode falar um pouquinho sobre os dados da obesidade Brasil e Bahia, em especial aqui em Salvador, assim, o que a gente nota é que o público aqui em Salvador, se você rodar um pouco, né, na rua, shopping, a gente vê que realmente as pessoas, nos últimos anos, elas vêm se tornando obesas. É até um pouco quando você viaja para outros países, por exemplo, os Estados Unidos, que tem uma alimentação até um pouco mais pesada, você vê que a obesidade lá é até mais chocante, porque tudo até facilita para as pessoas, né? Ter carrinho, etc, enfim. Como é que é essa realidade hoje no Brasil? Assim, a gente tem dados assim mais recentes sobre essa situação? Tem, né? Existe um atlas mundial de obesidade que ele é publicado a cada ano. E a gente vê que isso vem crescendo. E crescendo, inclusive, numa população que não deveria crescer, que é a população pediátrica. Se você vê fotos de crianças nos anos 70, era todo mundo magrinho, né? Com a bicicleta na mão, e hoje a gente tem uma população de crianças com obesidade. 68% da população brasileira está acima do peso. Ou seja, índice de massa corpórea acima de 25%, de 25 quilogramas por metro quadrado. 31% da população brasileira tem obesidade, IMC acima de 30. E a perspectiva é que em 2045 isso já pule para 50%. Então, assim, aqui na Bahia não fica atrás. A gente tem uma população, um percentual até um pouco maior em mulheres. Vem crescendo mais na população de baixa renda. Eu coordeno um ambulatório de obesidade na Escola Baiana de Medicina, um ambulatório que é multidisciplinar, em que a gente tem endocrinologista, nutricionista, educador físico, psicólogo, enfermeira, dentista, e a maioria são mulheres e de baixa renda. Se a gente for ver, está reduzindo a obesidade na classe mais alta pelo conhecimento, pela possibilidade de fazer tratamento adequado, e aumentando na população de baixa renda. Então, isso aqui na Bahia, em Salvador, não é diferente.
né? E é muito grave. É uma situação realmente muito difícil. E a gente precisa intervir. Política pública para reduzir a obesidade. Isso que a senhora falou é interessante. Outro dia eu estava ouvindo um debate sobre um empresário e ele estava começando a identificar em uma grande empresa que os funcionários estavam ficando obesos. E ele, justamente com pessoas de baixa renda, e ele foi fazer uma pesquisa e perguntando como é que é a realidade. Não, doutor, no mercadinho a gente faz as compras. No mercadinho a gente só compra biscoito e assim, enfim. Só fast food. Então a gente sabe que ter uma alimentação de qualidade, né? Muitas vezes pode ser um pouquinho até mais difícil para algumas realidades. E a alimentação de biscoito e etc., esses processados que estão aumentando mais, especialmente na baixa renda, refrigerante, etc. É isso que a senhora também tem visto? Essa é a alimentação, ou também tem componente genético, essa questão do aumento nas pessoas de mais baixa renda de obesidade? O que a gente tem visto porque assim, a obesidade, a gente tem uma balança, né, do que se ingere e do que se consome, mas não é só isso, né? A gente vai falar pode falar de fisiopatologia de obesidade, mas existe essa balança. E o que é que tem acontecido? É mais fácil os alimentos que a gente abre ao invés de descascar, né? Às vezes é barato um salgadinho, é mais barato às vezes até do que determinadas frutas. Então o que a gente tem visto é isso. Agora, o que é que eu acho que a gente também tem que valorizar o que está acontecendo? Hoje, quando você compra um salgado, tem escrito lá alto teor de açúcar, né? Grande. Outra ou alto teor de gordura. E isso é importante, a educação, é por isso que, às vezes, a população de baixa renda não tem tanta essa educação e é importante a gente falar. Falar na mídia, falar na rede social, para informar, informação de qualidade. Então, o que é que a gente vê? Comendo mal e se exercitando pouco. E por que se exercitando pouco? Como é que eu posso dizer à minha paciente que mora numa área de risco, que ela tem que subir 300 degraus para chegar em casa. E que se ela sai, ela tem medo de tiroteio, disso, daquilo, não tem uma academia para ir. Então a gente precisa valorizar as pequenas coisas que vêm sendo feitas. Primeiro, isso dos rótulos nos alimentos. Segundo, o exercício em praças públicas, né, que a gente tem visto, às vezes, o governo do estado, prefeitura colocando, mas é muito pouco ainda. Então, assim, o que eu vejo é a desinformação, a facilidade, né? Também as pessoas que estão com excesso de peso, mais excesso de peso, não querem ir para academia, não querem sair de casa, porque tem um estigma muito grande. Poxa, então essa pessoa tem obesidade, está aqui na academia, isso é falta de vergonha. Isso é porque não se cuida. E esse estigma pesa muito também. Então, eu acho que tem muita coisa junto. Esse é um tema que eu queria falar. Existe essa questão de todo um mito popular, né? As pessoas, têm um senso comum. É como ontem eu estava conversando com um paciente que é psicólogo, a gente está conversando sobre o senso comum. E às vezes se cria um senso comum na sociedade e uns preconceitos, ou seja, você tem um conceito pré-determinado de uma determinada situação. E o que a gente vê é muito preconceito em relação à obesidade, né? Fulano não faz exercício porque é preguiçoso, né? Ele não tem força de vontade. E é os estigmas que são gerados em cima de uma pessoa que já está diante de uma condição crônica. É isso mesmo? Existe esse estigma na sociedade? A gente precisa melhorar, inclusive como profissional de saúde, para abraçar e acolher esses pacientes? Sim, isso é uma coisa que existem estudos, inclusive, quem tem interesse, informação sobre obesidade, né? Tem a Associação Brasileira para Estudo da Obesidade, a ABESO, tem informações muito interessantes. E ela fez um estudo justamente sobre isso, investigando pessoas que tinham obesidade e perguntando se já sofreram algum preconceito por ter obesidade. E isso sim, né? Mais de 70, 80% dos pacientes, o preconceito começa em casa. Porque as pessoas, os familiares já acham que é a obesidade porque come demais, porque é relaxado. Pessoas que não conseguiram trabalho por causa do excesso de peso.
Pessoas que entram em loja e na porta a vendedora já diz: não tem nada para o seu tamanho. Então, isso é uma coisa que causa um sofrimento enorme. Você passar na rua e as pessoas estarem olhando, né? Você senta numa lanchonete e já diz: ó, para isso, né? Tá acima do peso e está comendo dessa forma. E as pessoas precisam entender que obesidade é uma doença. Não se tem obesidade porque se quer. Então, é uma doença que tem alteração de neurotransmissor, que tem alteração genética, que o ambiente faz parte. Mas, para isso, a gente precisa divulgar essa informação. Entendendo que é uma doença que precisa ser tratada, a pessoa critica: você é hipertenso porque você quer, você tem diabetes porque você quer. Não é assim, né? Não se tem, mas para a obesidade tem. Importante isso, porque existia um conceito, né, que queria para falar sobre isso, era do obeso saudável. Existia um conceito, fulano de tal, só é porque tenho obesidade, mas eu não tenho nenhum problema, e etc. E como eu faço ecocardiograma, faço consultório cardiológico, ecocardiograma, e já há um tempo existia já alguns estudos mostrando que assim, o sobrepeso aumentava a gordura em volta do coração, e essa gordura no coração também era prejudicial nas pessoas obesas. Então, aquela questão do obeso saudável, né, que existia, isso mudou, não é? Completamente, né? Quando é que se chamava de uma pessoa que dizia assim: não, tem obesidade saudável? A pessoa com obesidade metabolicamente saudável. O que significava isso? É o paciente que tem glicemia normal, colesterol normal, pressão normal. Mas a adiposidade, o excesso de gordura, está ali. Porque o que é obesidade? É o excesso de gordura. O começo de todas as complicações da obesidade a gente chama de adiposopatia. É o excesso de gordura. Hoje, ele pode estar com as faixas normais. Como eu tenho uma pessoa magra e que tem colesterol alto, triglicérides alto, é hipertenso, isso também vai acontecer. É a pessoa magra que metabolicamente não é saudável. Mas essa pessoa que está acima do peso, eu não posso dizer que ela é saudável. Porque mesmo que ela não tenha as taxas alteradas, ela vai ter essa gordura em algum lugar. Que pode ser no tecido subcutâneo apenas, ok, que é raro. Na maioria das vezes, você vai ter também gordura visceral. O que é a gordura visceral? É isso que o doutor Leandro colocou. É ali acima do coração, que vai gerar uma insuficiência cardíaca. É perirenal, que a gente não falava disso, né? Ao redor do rim, que também pode dar disfunção renal. Ao redor do fígado, isso é um ponto à parte, a doença hepática associada ao metabolismo, que hoje é chamada dessa forma, né? E que isso, em algum momento, a conta vai chegar. Além de uma coisa que eu acho que é extremamente importante, que é a questão articular, porque a mobilidade alterada, às vezes a pessoa leva a vida inteira, quando chega na aposentadoria, diz: poxa vida, vou aproveitar a vida. Não consegue, porque tem uma artrose importante que limita, que isola, e isso, a obesidade, piora muito. Além dos diversos tipos de câncer que existem associados à obesidade. Então, eu não posso dizer que a pessoa está saudável se ela está com obesidade. Além da alimentação que a gente sabe excessiva, os hábitos modernos, existe outras causas da obesidade que podem levar a pessoa a desenvolver o sobrepeso? Tá, então, assim, existem desde as causas genéticas, existem doenças genéticas que levam à obesidade desde criança. Algumas síndromes que levam à alteração no centro da fome e da saciedade. Para a gente entender isso, tem que entender um pouquinho dessa questão cerebral da obesidade, que é uma doença que é cerebral, é intestinal, é de todo jeito. Mas assim, no cérebro a gente tem o centro da fome e o centro da saciedade, que são ativados ou desativados por neurotransmissores. E algumas vezes a gente tem uma alteração num gene que causa alteração lá daquela substância que vai estimular o centro da saciedade. Resultado, a criança não deixa de ter fome. Então você vê síndromes genéticas que elas têm obesidade desde a infância.
né? Síndrome de Lawrence-Mombidel, várias síndromes genéticas e que vem associada às vezes à fraqueza muscular, a criança não consegue. E aí aquela criança toda bonitinha, né? Porque a gente diz, poxa, a criança toda gordinha, lindinha. Não, e isso a gente vê às vezes até sendo assim na internet, né? Olha que criança tão engraçada, ela vive falando sobre comida, etc, mas isso é uma doença. Além da genética, a gente tem uso de medicações, como corticoides, como medicamentos antipsicóticos, medicamentos para psicose, para depressão, para ansiedade, que também podem levar ao ganho de peso. E isso é muito importante, rastrear. Por isso que quando a gente vai conversar com um paciente sobre obesidade, a gente tem que conversar sobre a vida. Então, assim, é diferente. Eu digo, a consulta do endocrinologista não é puxando a brasa para minha sardinha, mas devia ser uma consulta paga em dobro, porque a gente tem que conversar da vida inteira, da linha da vida. Nasceu com quantos quilos? Crianças que nascem com mais de 4 quilos ou com menos de 2,5 kg têm uma chance maior de ter obesidade. Se a mãe teve diabetes gestacional, tem uma chance maior de obesidade. E até aquilo quando não é monogênica, mas, por exemplo, se o pai ou a mãe tem obesidade, ela vai ter 40% de chance de ter obesidade. Se os dois têm obesidade, aumenta para 80%. Além do ambiente, claro, né? Se os pais têm obesidade e já têm um ambiente obesogênico, como a gente chama, vai ter uma chance maior. Então, essas são algumas das coisas que podem causar obesidade, que não só o comer demais ou fazer exercício de menos. Eu concordo plenamente com a questão da consulta e uma anamnese muito bem feita. E só abrindo assim um pouco de parênteses, é que a gente hoje está tendo muitas distorções, né, sobre o ato médico, assim, que deveria ser mais valorizado até pela sociedade. Porque você vê cada vez consultas por operadora de saúde, enfim, gestores cada vez menores, a pessoa precisando fazer aquele, eu digo, existe a medicina fast food, né? E é a medicina artesanal. Então hoje a gente está evoluindo para essa medicina fast food. A pessoa vai naquela rápido, não consegue conversar. E o que é pior, essas distorções estão fazendo o quê? Pessoas sem qualificação indo para a rede social dizendo que é especialista em obesidade e aí vai para uma clínica XYZ e sai com exame de laboratório, com a tabela periódica toda, com receitas assim mirabolantes por medicamentos que ainda não estão validados no Brasil e em fase de estudo, e a pessoa acaba piorando, eu digo, doutora Lúcia, que piora ainda o sonho dela de ter um controle de peso, porque não invariavelmente as pessoas gastam 10 até 20 mil, acham que vai resolver a questão, não é dito para elas que é uma questão é uma doença crônica, que precisa fazer um acompanhamento regular, aí você tem aquela perda e é um reganho. O que a senhora tem visto aí, em especial a nossa realidade, acho que aqui também em Salvador e na Bahia, sobre essa situação do tratamento da obesidade nessa distorção que a gente tem visto cada vez mais hoje em dia? Eu vejo assim, com muita preocupação, né? Especialmente porque a gente vê, às vezes, até médicos jovens que não fizeram uma especialização importante, né, na medicina, se formando através de fontes que não são fidedignas e vendendo uma coisa tanto para o paciente como para outros colegas que querem uma resposta rápida e querem ganhar dinheiro fácil, a verdade é essa, né? Infelizmente, em todas as profissões, a gente tem quem faça direito e quem vai, eu brinco com os estudantes assim, pelo caminho do mal, né? Eu espero que vocês saiam daqui seguindo o caminho do bem, que é fazer medicina baseada em evidência. Então, o que a gente tem visto é isso. E as próprias pessoas, elas querem um resultado rápido. E o resultado que permaneça, mas elas precisam entender, e aí as pessoas não vendem isso. E a obesidade é uma doença para tratar a vida inteira. Então, eles gastam 5, 10, 15 mil reais em pacotes que oferecem uma perda de peso, e muitas vezes essa perda de peso vem, mas às custas de
internações, né? Logo que chegou essas medicações mais novas injetáveis para o tratamento da obesidade, nos hospitais a gente via muita internação por desidratação, por vômito, paciente que foi até para UTI, porque usando soroterapia que não tem nenhuma validação, a gente nem sabe o que é que tem direito nessa soroterapia, o que é que tem dentro. Medicamentos formulados, medicamentos que nem a indústria aprovou. Tem gente vendendo como a solução para o tratamento da obesidade. Então, isso é um absurdo e, pelo menos agora mais recentemente, o Conselho Regional e Federal de Medicina tem ido atrás também dessas pessoas e precisa ser denunciado, né? Porque isso é um atentado à saúde das pessoas. É você brincar com o bem mais precioso que a gente tem, a nossa saúde. Que você quer ficar magro, todo mundo quer ficar saudável, eu digo isso. Você tem que emagrecer com saúde. Então a gente precisa cuidar disso com muita atenção. E a obesidade, ela causa múltiplas complicações, né? Primeiro na cardiologia, a gente vê que é aumento de hipertensão, aumento de insuficiência cardíaca e por aí vai, né? São várias complicações que a obesidade pode ter, por isso que é importante, né, doutora Lourdes, a questão multidisciplinar, porque não é só em uma consulta rápida, sair com formulação mágica que a pessoa vai conseguir resolver aquele problema crônico, não é isso? Fale um pouquinho pra gente essas possíveis complicações da obesidade e quais são as mais comuns que é vista no consultório do dia a dia. Certo, Leandro, você falou uma coisa muito importante, que quando a gente fala hoje da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, eu não estou falando nem mais, assim, da equipe multimédico e os outros profissionais de saúde, não. Entre os médicos, precisa ser você ter uma parceria, uma rede de apoio dos colegas. Porque, por exemplo, o que a gente vê de mais comum, né? Obesidade é a porta de entrada para o diabetes tipo 2. Então, eu digo que a adiposopatia é o início de tudo. À medida que a gordura vai aumentando, a ação da insulina começa a diminuir e o paciente tem resistência à ação da insulina e, com isso, lá na frente ele vai ter diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 já causa várias complicações. Retinopatia, doença neurológica e todas as complicações do diabetes tipo 2. Independente disso, obesidade corre junto com a hipertensão arterial. Hipertensão arterial, por si só, já tem todas as complicações que a gente já sabe. Então, doença cardiovascular, doença renal, doença cerebrovascular. E, além disso, a gente tem também a questão específica da obesidade com o coração, que a gente não sabia, né? A gente falava, é uma doença, mas hoje já tem se visto mais e aprofundado a fisiopatologia, a doença renal específica da obesidade, a apneia do sono. Então, aquele paciente que acorda cansado, ele, durmo, doutora, deito e durmo. Aí a pergunta que vem, e o senhor ronca? Ronco. Acorda cansado? Acordo. Cochilo durante o dia. E isso daí não é só o cansaço. Aumenta risco de diabetes, porque inflama o organismo. Aumenta risco de diabetes, aumenta risco de hipertensão, aumenta risco de doença cardiovascular, infarto, AVC. Então, o sono, aí outro ponto da história do paciente que não pode faltar. Além da doença metabólica do fígado, né, que com uma triagem simples, que aí eu digo, o médico, no posto de saúde, o médico de família, o estudante que sai tem que saber calcular uma formulazinha que chama FIB4, que a gente faz com enzimas hepáticas, idade e plaqueta. Fez o FIB4, deu mais do que 1,3, epa, deve ter alguma coisa aí. Eu preciso fazer uma ultrassonografia, uma elastografia e saber quando encaminhar para o médico hepatologista. Porque a obesidade leva a doença hepática gordurosa, cirrose, câncer de fígado. Além das doenças articulares, né? A gente vê paciente com 40 anos com prótese de joelho, com prótese de quadril. Então,
dentre outras coisas, né? Então a gente tem que ficar bem atento às doença venosa periférica e a gente vai lembrando das coisas, né, que podem acontecer. Eu gosto de fazer sempre uma analogia assim com os pacientes no contexto familiar, né? A gente diz assim, você já viu um obeso mesmo com todas aquelas complicações, viver muito? Infelizmente, não, né, doutor Lúcio? A gente sabe que vive menos, né? Essa pessoa que Uhum, não se trata, como é isso. isso? Se você olhar o Guinness Book das pessoas que mais longevas, não tem ninguém com obesidade. Não tem. Então, assim, você conta no dedo as pessoas que têm obesidade que vivem muito. Você chega a reduzir uma pessoa que tem obesidade, o índice de massa corpórea acima de 40, pode reduzir até 10 anos de vida, né? Você vê as pessoas que infartam, se a média é 70 anos, hoje já está chegando para 80, né? Eles vivem 70, vivem 60 e acima de 35 essa longevidade já vai diminuindo. Então, para a gente ver assim que não é uma coisa para a gente deixar para lá, né? Então, isso é muito, muito, muito claro. Obesidade reduz anos de vida. Tem como melhorar? Tem. A questão é essa. Quando não tem como melhorar, não tem o que fazer. Mas a genética você pode mudar? Não. A idade que você pode mudar? Não. Mas o estilo de como você vive, você pode mudar. O tratamento você pode fazer. Então, vamos embora correr atrás disso. E nesse tratamento, o que é a saúde metabólica? Quando fala assim, fulano de tal tá correndo atrás para ter uma boa saúde metabólica. O que isso o que as pessoas podem entender sobre isso, de cuidar do seu metabolismo para melhorar quando tendo obesidade? O que eu chamo de saúde metabólica é você ter as taxas de glicemia, hemoglobina glicada, colesterol, triglicérides, as frações do colesterol, pressão arterial normais, isso é o principal. Mas eu preciso também ter as enzimas hepáticas normais, não ter gordura no fígado, fazer uma ultrassonografia para ver a função renal, a função do coração. Mas o que a gente chama realmente do metabolismo é glicemia, níveis de colesterol, triglicérides, ácido úrico que vem junto com a síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? É o conjunto da obesidade central, excesso de gordura, adiposidade abdominal e associado a triglicérides alto, HDL baixo, glicemia alta e HDL e pressão arterial elevada. Não necessariamente diabetes. Basta ter glicemia elevada, glicemia acima de 100. Então, não é diabetes, glicemia acima de 126. Então, isso é saúde metabólica. E existe o impacto também da saúde mental nas pessoas que convivem com obesidade? Muito. Das duas formas. Tanto a obesidade predispõe à depressão e à ansiedade, porque tem a questão com o corpo, mesmo que a gente tem. A gente tem. É uma linha muito tênue, por exemplo, a gordofobia, né? Tem os militantes que falam da gordofobia, e eu acho que é muito importante se falar disso, mas também a gente não pode banalizar e dizer que, ok, está com obesidade. Ok, você estar bem, isso é muito importante. Mas o estar bem precisa levar em conta o todo do que a gente acabou de falar. Então, tanto a obesidade aumenta o risco de depressão e ansiedade, como ansiedade e depressão aumentam o risco de obesidade. Por quê? Porque pode levar a transtornos alimentares, compulsão alimentar, uso de medicações que aumentem a obesidade. Então, é uma ligação muito, muito, muito grande. Além do que, a obesidade, por exemplo, pode levar ao diabetes, que pode estar associado à demência mais precoce lá na frente. Então, e o tratamento da obesidade, essas drogas mais novas, podem retardar também, parece. Os estudos estão no forno. Também essa questão. Então, é tudo muito entrelaçado. Essa questão do estigma é importante, né? Esse tema, assim, que da gordofobia. Teve recentemente aí uma influenciadora, né, que levava essa bandeira, acabou fazendo cirurgia bariátrica. E, inclusive, eu tive
tive, né? Eu tenho uma paciente, uma jovem, que ela também é bem influenciadora, militante, ela é artista nessa questão aí, e eu sempre tive muito jeito, ela acompanhava com endócrino na parte cardiológica, ela e a família eu sempre acompanhei já há algum tempo, e eu sempre tentava passar para ela, olha, não é uma questão de militância, você tá obesa, é, existe algumas complicações a longo prazo, eu entendo que existe de fato esse estigma contra quem é obeso e etc e tal. Até que ela foi, inclusive, teve uma polêmica que foi nacional com ela, etc. Mas, assim, ela entendeu que ela precisava de tratamento, que inclusive estava dificultando a questão, queria que até a senhora falasse sobre isso, de engravidar, porque era um desejo dela também, querer engravidar. E nos diversos. Chegou aí gastar dinheiro eu digo com os picaretas de que tratam a obesidade. Depois ela decidiu fazer um acompanhamento com o endocrinologista e, no caso dela especificamente, foi para cirurgia bariátrica e agora ela já está na fase de tentar engravidar. Então, assim, gera obesidade, né? Gera uma série de desconfortos psicológicos e, e, e de estilo de vida, né? E, inclusive essa questão da mulher do engravidar, né, doutora? Uhum. Aí eu queria trazer duas coisas que são importantes. Vou primeiro puxar no gancho da gordofobia e depois eu vou falar da gravidez. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. Quando atende, por exemplo, isso eu ensino a meus alunos. Obesidade, diferente de diabetes, ela está na cara. Você olha para uma pessoa, você não sabe se ela tem diabetes, se ela tem hipertensão, mas você sabe que ela tem obesidade. Mas ela veio para tratar um nódulo na tireoide. Então, você tem que pedir licença para falar da obesidade. Porque ela veio tratar da tireoide. Às vezes ela vai dizer: eu não procurei a senhora por causa disso, não. E aí você tem que ir com jeitinho para poder trazer isso. Porque você vai invadir de certa forma. Então, eu às vezes costumo dizer: sim, tem oscilado o peso, tá mantendo, tá ganhando, e daí eu vou puxando devagarzinho o tema. Então, isso é uma coisa. Porque na militância eles falam muito disso. Que você vira o seu peso. Então, tudo que você tem é por causa do seu peso, e às vezes uma doença que estava ali escondida não é descoberta porque a pessoa só vai dizer: emagreça. Então, esse é um cuidado também que a gente tem que ter. E nesses casos, por exemplo, da infertilidade, o que acontece? O excesso de peso, ele está associado, pode estar associado a uma outra patologia, por exemplo, que é a síndrome dos ovários policísticos. Na síndrome dos ovários policísticos, que está associada à resistência à ação da insulina, a mulher não ovula todo mês. E muitas vezes tem associação, inclusive, dessa anovulação com acne, excesso de pelos, queda de cabelo. Então, é uma das causas que tanto o excesso de peso pode levar à infertilidade e a mulher emagrecendo, usando medicações para resistência à insulina, ela volta a menstruar certinho e volta a engravidar apenas com a redução do peso. Isso vai acontecer também nas mulheres com muito baixo peso, porque esse ciclo de hormônios LH, FSH que acontece na hipófise, tanto o excesso de peso quanto o baixo peso, as bailarinas, as ginastas podem ter dificuldade também para engravidar, que são magras demais. Porque o hipotálamo mesmo que protege o organismo, esse organismo precisa entrar numa saúde antes que eu permita que a mulher engravide. É uma coisa assim, puxando um exemplo bem... Eu preciso arrumar a casa para deixar engravidar. Então, existe e a gente tem como tratar a resistência à insulina, induzir a ovulação, mas a perda de peso vai ser extremamente importante. E aí eu queria trazer assim, não é só nas mulheres, nos homens também. Eu não falei dessa questão do hipogonadismo associado à obesidade. Já vi várias vezes procurando essas clínicas emagrecedoras, né? Em que você vai lá e a pessoa, não, aqui, a sua testosterona está baixa, vamos usar a testosterona porque esse é o problema. E não é. O problema é que a obesidade está bloqueando lá o hipotálamo, que não manda o hormônio para o testículo, e aí você deixa de produzir a testosterona. Qual é o tratamento para isso? Emagrecer.
Emagrecer, doutora, parece fácil, mas não é. Sim, não é. Mas a gente tem que investir e explicar ao paciente. Sua testosterona está baixa, não é porque o seu testículo está doente. O que está acontecendo é que o seu cérebro não está estimulando. E aí a gente tem que ir por essa via, porque senão se eu der testosterona, cada vez mais o testículo não vai trabalhar. E aí você vai ter sim um testículo doente. Isso daí já tem bastante evidência sobre isso, né? Trate a obesidade, que aí a sua testosterona vai melhorar. Uhum. Só que aí a gente vê essas distorções todas, que tudo agora é testosterona que você tem que implantar na clínica XYZ. E aí vamos chegar já justamente agora. Vamos falar sobre o tratamento, né, doutora Lourdes? O tratamento da obesidade, ela evoluiu ao longo dos anos, graças à tecnologia médica, eu digo sempre. Eu faço uma comparação com a realidade cardiológica. O clopidogrel, que foi um medicamento que foi lançado, fazendo analogia com os novos tratamentos para obesidade. O clopidogrel é um medicamento que hoje a gente usa para infarto, que quando ele foi lançado, se eu não me engano, ele custava R$ 200 e o salário mínimo era 300 naquela época. Um grande estudo de 2001, mais ou menos. Hoje a gente usa esse medicamento que salva vidas, mas custa R$ 50. Então, a cada vez mais essa tecnologia ela vai avançar e vai ficar mais acessível. E não pode, né, doutora Lúcia, o paciente procurar no Instagram. Eu digo sempre, o Instagram é uma ferramenta. Nós todos aqui estamos inseridos em mídia social. O que não pode é o paciente procurando um tratamento para obesidade, ver doutor fulano de tal com milhões de seguidores e você procura lá, não tem nenhum registro, não é uma pessoa com a bagagem, como a doutora Lúcia aqui disse sobre ela, e aí começa a tratar e trazer distorções. Então, como é feito, doutora Lúcia, um tratamento de obesidade de forma séria, ética, onde eu não olho o paciente como um cifrão? Porque hoje que a gente está vendo é isso. O paciente obeso entra, aí algumas clínicas falam, opa, esse aqui vou lavar a minha jega, como a gente fala no interior, vou lucrar. Mas a gente sabe que não é assim. A gente precisa ter um tratamento porque é uma doença séria, como a gente falou, complicações cardiovasculares, as pessoas morrem mais cedo e é um acompanhamento contínuo. Eu digo sempre que, costumo falar, que quando a gente trabalha com a condição crônica, por exemplo, no meu caso, um paciente com hipertensão, quando a gente diagnostica e fala, vem para cá, a partir de agora você está casado com uma condição que é crônica, mas que você não é o hipertenso, você é seu José, você é seu João, deixa que a gente se preocupe por você. Mas a partir de agora você precisa fazer um acompanhamento contínuo. Eu faço isso porque era a mesma coisa se eu chegar com um paciente hipertenso, vá para a clínica lá, você vai dar R$ 1.000 e você não vai ficar hipertenso. É mentira. E assim é com a obesidade. Então vamos falar como é essa ampla gama de tratamento que existe hoje da obesidade. E outra coisa que é uma polêmica, a cirurgia bariátrica vai acabar? Começando pelo final, não, a cirurgia bariátrica não vai acabar. Mas aí vamos começar do começo. Primeiro, a gente tem que pensar que o tratamento da obesidade não pode, todos os pacientes têm que ter um plano alimentar adequado. Por quê? Para emagrecer, eu preciso, em linhas gerais, reduzir pelo menos 500 calorias do que eu estou consumindo hoje. Então, isso precisa ser feito. Não tem nada que vá resolver e as medicações vão ajudar você a fazer esse processo. Segundo, a atividade física é extremamente importante. Doutor, eu posso emagrecer sem fazer exercício? Pode. Com a dieta e com medicamentos, você pode emagrecer, mas dificilmente você vai manter a perda de peso se você não fizer atividade física. Então, 80% dos pacientes que perdem peso reganham. Os 20% que não reganham é quem está fazendo exercício. Então, segunda coisa. Terceira, entender que é uma doença crônica. Então, estamos fazendo exercício, estamos fazendo o que a gente pode com relação à alimentação, mas a senhora disse que a obesidade é uma doença e existem medicações para o tratamento. Existem. Então, se a gente for lá para trás, quando eu estava na residência, o que tinha eram os derivados de anfetamina. Era a única coisa que a gente tinha. E se tinha aqui na Bahia, principalmente. Um preconceito enorme. Quando eu fui para São Paulo, no opcional da residência, no Hospital das Clínicas da USP, eles já usavam derivados de anfetamina, entendendo que a obesidade
era uma doença, mas assim, tinha muito efeito colateral, né? Aumenta a pressão, arritmia, várias coisas. Mas era o que tinha. Depois disso evoluiu e aí a gente tem a sibutramina, que ainda é permitida ser utilizada no Brasil, não mais na Europa e nos Estados Unidos, mas é uma medicação que tem espaço, tem, porque é barata, mas eu só posso usar em pacientes mais jovens, que não tenham pressão alta descompensada, que não tenham doença cardiovascular de jeito nenhum. Não é uma medicação que eu digo, uma medicação de que você dá ao paciente e relaxa. Não, tem efeito colateral. Então, é uma possibilidade? É. A gente tem liberado também aqui no Brasil o Orlistat, que é uma medicação que aumenta a excreção de gordura pelo intestino, né? Então, reduz em 30% a absorção de gordura, também pode ser utilizado, porém, não mexe nos neurotransmissores cerebrais. Então, o grande boom que a gente comparando com a cardiologia, que a gente fala que assim, são as estatinas, que surgiu para a cardiologia lá na década, não sei, 90, né, 80, 90, que reduziu tanto mortalidade cardiovascular, são os análogos do GLP-1. E que diacho é esse GLP-1? O GLP-1 é um hormônio intestinal que ele é liberado quando a gente come e que melhora a ação da insulina. Ele bota o pâncreas para produzir insulina, porque quando você come, você precisa de insulina para botar o açúcar para dentro da célula. Tem uma ação a nível do sistema nervoso central, induzindo a saciedade, porque você já comeu, pode inibir a saciedade. Mas qual é a grande questão do GLP-1? Ele é destruído muito rápido. Então, a gente tem análogos, foi criado, né? Foi assim, sei lá como falar, em laboratório, a gente pesquisou-se e chegou a uma molécula que é um análogo do GLP-1. Então, a gente tem algumas que foram criadas e que não estão mais no Brasil, mas o que é que a gente tem hoje disponível para o tratamento? A liraglutida, né? A liraglutida, que é uma medicação que se usa diariamente. São as famosas canetas, né, doutora? Só para o Pronto. pessoal entender. As canetinhas. Que eu não vou chamar de caneta emagrecedora. Vou chamar de canetas para o tratamento da obesidade. Perfeito. Porque não é só emagrecer, é tratar o metabolismo. Então, a gente tem a caneta da liraglutida, que a gente só tinha... Eu não sei se aqui, Leandro, a gente fala de nome de medicação ou não. Pode falar, fica à vontade. Então, a liraglutida, que a gente tinha o Victoza, que era para o tratamento do diabetes, e o Saxenda para o tratamento da obesidade. O uso é diário e agora, recentemente, foi produzido no Brasil, o Lirux para o diabetes e o Oliri para a obesidade, um pouco mais em conta, mas a gente espera que isso barateie mais para poder entrar no rol dos medicamentos do SUS, porque de tudo que eu vou falar aqui, nada é disponibilizado para o paciente do SUS. Nenhuma medicação. Nem a sibutramina, doutora, nem o Orlistat, não, nada. Então, a gente vai falar das medicações off-label depois. Então, eu tenho a liraglutida, que é utilizada diariamente e leva a uma perda de 8 a 10% do peso corporal. E aí eu tenho que falar sobre isso. Eu não falo mais hoje em peso. Você tem 1,70 m, tem que pesar 70 quilos. Não, eu tenho que perder 5 a 10% do peso para poder já reduzir algumas coisas. E acima de 10 eu vou reduzir outras coisas. Mas voltando para as medicações, a semaglutida veio depois da liraglutida, que é o Ozempic, para o tratamento do diabetes, mas que leva à perda de peso. Então, a gente pode usar o Ozempic ou o Wegovy, que é mais específico para a obesidade, porque vai até uma dosagem maior. Ela leva a uma perda de peso maior do que a liraglutida. E, importantíssimo, reduz o pré-diabetes. Quem tem pré-diabetes pode reduzir em até 70%, 80% o risco de evoluir para diabetes com a semaglutida. Além disso, recentemente, ontem eu recebi o artigo, foi aprovada para o tratamento da doença hepática metabólica
do fígado. Então, ela reduz também a doença hepática metabólica, além de melhorar a apneia do sono, tem estudo em osteoartrite, uma medicação excelente. Como todos os análogos de GLP-1, tem efeitos colaterais. Efeito colateral principal, náusea, que às vezes limita o paciente, mas pensar que eu tenho 30 a 40% dos pacientes que têm náusea, não é todo mundo que vai ter náusea. E desses que têm, poucos param de usar por causa da náusea. Então, eu tenho que dar algumas dicas ao meu paciente. Ó, não come demais de uma vez só, não come alimentos gordurosos, evita, né? Evita de beber copão de água cheio, bebe aos poucos, porque como retarda o esvaziamento gástrico, pode dar náusea por causa disso, né? Então, tem formas de evitar as náuseas, mas é uma medicação excelente e continua excelente. Não é porque chegou a que eu vou falar agora, que é a tirzepatida, que é um análogo não só de um hormônio, é um análogo de 2 hormônios intestinais, o GLP-1 e o GIP. Com isso, ao invés de levar a 15%, 18% de perda de peso, ela já vai levar a 20% de perda de peso. Claro que tem gente que vai perder 30% de perda de peso, o que perde na bariátrica, mas são casos mais isolados. Se eu tenho pré-diabetes, eu posso ter uma redução de até 99% de evitar, ou seja, de chegar numa faixa de normalidade. Então, assim, é uma medicação realmente excelente. O que é que essas medicações têm em comum? Efeito muito bom, metabolicamente muito bom, ruim o preço. Ainda está caro, como o doutor Leandro falou, a esperança é de que, surgindo novas, a gente vai ter um custo mais em conta e, com isso, possa ficar acessível para mais pessoas. Então, o tratamento mudou muito nos últimos tempos, doutora, como a senhora sempre disse aí, desde o começo. E o que é a dica para o pessoal não cair em pegadinha, né? Porque as canetas aí para o tratamento da obesidade estão em realidade comprimido, que é a semaglutida oral também, o Ribelso, mas a gente está vendo algumas distorções, né? Isso no mercado, pessoas manipulando até drogas que não foram lançadas no Brasil, como a gente estava dizendo isso, e essa realidade que a gente está vendo, qual é a dica prática que a senhora pode falar para as pessoas não caírem nesse engodo aí dessas medicações? Bom, a primeira coisa é que quem vende remédio é farmácia. As medicações que o laboratório, que a Anvisa atesta que é aquela medicação, ela é vendida na farmácia. Ela não é vendida nos consultórios, tá? Então já me perguntaram e eu fiz um post recentemente sobre isso. Doutora, a senhora vende remédio no seu consultório? Não, não vendo, porque não é para vender. Quem vende remédio é a farmácia, por isso hoje é exigido receita médica, né? Hoje, para comprar uma medicação dessa linha, precisa de receita médica que vai ficar na farmácia para evitar esse boom de pessoas que querem emagrecer 2 quilos e vão usar a medicação e usam errado e vão ser internadas até em UTI por desidratação, porque essas medicações é uma coisa importante. É preciso ser escalonada a dose. O que é isso? Começa com uma dose pequena e vai aumentando com acompanhamento médico. Então, essas medicações não devem ser formuladas, não devem ser compradas por alguém que está vendendo na internet, porque você não sabe a procedência. Essa medicação tem que ficar em geladeira, né? Quando uma empresa, por exemplo, importa uma medicação, e aí isso pode acontecer, ela tem que lhe mostrar um atestado. Essa medicação tem que ser monitorada a temperatura, porque você pode estar comprando um Ozempic que veio na perna de alguém no avião, que a Polícia Federal não descobriu. E está ali coladinho com o corpo dele, com a temperatura do corpo dele, que vai destruir as propriedades da molécula. Então a gente fala, por exemplo, o Ribelsus, né, que é uma medicação que o doutor Leandro falou, que é para o tratamento do diabetes. Não está aprovado para a obesidade, mas ajuda a emagrecer. É uma medicação que tem que ser tomada em jejum, tem que ser progredido. Tem uma paciente que pegou da vizinha uma dose de 7 miligramas e tomou de uma vez, baixou o hospital. Ah, doutora, mas ela me disse que tudo bem. Ok, então assuma o risco. Então é isso. O médico tem que prescrever, tem que comprar na farmácia e tem que ter acompanhamento.
Medicamento, como o doutor Leandro falou, uma paciente me mostrou uma caneta de retatrutida, que a vizinha disse que conseguia para ela. Retatrutida é uma medicação que é um análogo triplo de GLP-1, glucagon e GIP, que tende, provavelmente, nos estudos preliminares, perde mais peso ainda. Eu não sei onde vai parar. Perde 25% do peso, em média. Mas não tem só no Brasil, não tem lugar nenhum, porque estão estudos ainda de fase 3. Não foi liberado ainda para uso. Como estão em estudo de fase 3, tem pessoas usando para ser testado segurança. Estudo de fase 2 estuda eficácia. Estudo de fase 3 estuda segurança. Então, não é para ninguém usar, porque não é seguro. E, em segundo lugar, nem não tem. Alguém colocou uma caneta fake, manipulou e está vendendo. Pode emagrecer? Pode, porque pode ter uma similaridade com a medicação. Porém, eu não sei o que é que pode vir. Então, não venha me procurar. Eu brinco assim, ó, vá. Mas não venha me procurar dizer que aconteceu isso ou aquilo. Falo assim, mas acabo me procurando e eu acabo orientando o que é certo. Doutora Lourdes, para quem acompanhou aí a gente, de repente está com vergonha ou desmotivado para fazer um acompanhamento sobre a obesidade, qual é a dica que a senhora poderia passar para essa pessoa? Olhe, eu digo que mesmo que você já tenha feito vários tratamentos, que tenha se decepcionado porque voltou a ganhar peso, não desista. Procure um profissional que seja responsável. Quer uma dica? Olha se ele tem RQE. O que é RQE? É o registro da especialidade no Conselho Federal de Medicina. Ah, é só o endocrinologista que pode tratar? Não, o endocrinologista é a pessoa mais indicada, porque ele fez uma formação de 2 anos para tratar todas as doenças endócrinas e metabólicas, incluindo a obesidade. Mas outros profissionais podem ter habilidade também para conduzir um tratamento e para encaminhar o médico clínico, o médico da saúde da família, mas existe tratamento. Você não está sozinho. Você tem lugares mesmo no Sistema Único de Saúde, tem serviços, tem lá na Baiana, tem o SEDEBA, tem o Hospital das Clínicas, tem as policlínicas que podem dar esse suporte. Mas não procure fazer nada da sua cabeça, nem confiando nos falsos especialistas. Pessoal, a gente transcorreu aí nessa praticamente 1 hora falando sobre obesidade com um especialista, que é a doutora Lourdes. E vocês notaram que existe todo um impacto na saúde da pessoa. Primeiro, as complicações cardíacas, renais, de fígado, diabetes, pressão, colesterol alto. As pessoas tendem a viver menos, problema de sono, problemas articulares. Então, a obesidade traz múltiplos problemas à saúde da pessoa. E não é a fórmula mágica que vai fazer com que você mude essa realidade. A gente transcorreu aqui que existe hoje tratamentos mais novos, mais modernos, com expectativa de que cada vez evolua mais e chegando a condições melhores para um acesso para todos. E que a cirurgia bariátrica também ainda tem seu lugar, e eu acredito também que vai ter cada vez mais o lugar dela, porque vai ter pessoas que não vão responder. Então, mostra que a obesidade é algo complexo e precisa ser tratado assim pela sociedade. Tem algo que a gente não comentou, doutor Lutz, que você queria falar sobre algum aspecto da obesidade? Eu acho que só pegando o que você colocou, é fechar assim, de que a doença é crônica. Então, não adianta fazer um tratamento de curto prazo. O tratamento deve ser para toda a vida. A cirurgia bariátrica vai continuar e está indicada em algumas pessoas, principalmente porque também as medicações não tem, nem todo mundo vai ter acesso, mas também precisa ser acompanhado a vida inteira, porque quem faz bariátrica tem que tomar vitamina, tem que tomar, não é tábua de salvação. Então, assim, é preciso o acompanhamento a longo prazo. Isso é uma dica que eu coloco, como é o diabetes, como é qualquer doença crônica, hipertensão, como é a obesidade. Então, a gente está aí para ajudar vocês. E onde é que a gente encontra a doutora Lourdes? Pode ficar aqui à vontade, passar locais de atendimento, rede social e o curso, né, também para colegas médicos. Existe perspectiva também de curso para pacientes? Bom, começando, eu atendo atualmente
na clínica Endogene, no serviço particular. O meu Instagram é @doutora Maria de Lourdes Lima. Lá vocês encontram o local de atendimento. E no serviço público, eu participo da residência do Roberto Santos, atendendo mais diabetes tipo 1, gestantes. E na Baiana, no ambulatório de obesidade, mas que pela demanda muito grande, atualmente a gente só matricula pessoas que estão já acompanhadas pelo ambulatório da Baiana. E esse curso, Obesidade na Prática Clínica, ele também, vocês encontram as informações na página do Instagram. É um curso que ele fica liberado durante 1 ano para você fazer no seu tempo. E as aulas são muito práticas, né, sobre obesidade, como tratar, as dicas para não ter enjoo, todas essas questões práticas do dia a dia. E também eu me disponibilizo a responder a perguntas dos alunos, né? E a gente já está com um bocado de aluno, isso é uma coisa que é bacana e com um feedback positivo. Existe a ideia também de transformar isso depois numa mentoria, numa coisa mais próxima. E a gente não tinha pensado, mas é uma ideia, viu, Leandro, de fazer uma coisa também de orientação para os pacientes, né? De dicas. Claro que a gente não vai tratar ninguém num curso, mas que trazendo uma equipe multi para falar sobre a importância desse tratamento multiprofissional para tentar melhorar o estilo de vida da pessoa que vive com obesidade. Ao invés de dizer hoje, é um paciente obeso, é um paciente, a gente diz, é uma pessoa que vive com obesidade. E que com as dores e as delícias de ser o que é cada um, né? Então a gente tem que estar junto para poder chegar a um lugar bacana. Pessoal, então aí chegamos aos os segundos finais aí do podcast Saúde de Pauta. Queria agradecer a doutora Luz por ter vindo aqui. Foi bastante importante esse bate-papo sobre a obesidade, né? Tirar estigmas, pseudos conceitos. Doutora Luz, obrigado por ter vindo aqui no podcast. Tenha certeza que vai voltar de novo, porque com certeza quando vai surgir novos tratamentos, com certeza ano que vem iremos fazer novamente ou nos próximos meses algum outro episódio sobre novas terapias de obesidade e já sinta-se já pré-convidada para participar aqui depois. Pessoal, obrigado aí por ter assistido o podcast Saúde e Pauta. Até breve. Eu sou Leandro Serafim, médico cardiologista. Tchau, tchau.